Veriano, seja muito bem-vindo, doutor Veriano. Doutor Veriano, ele é doutor em Medicina Social pela Instituto de Medicina Social da UERJ e é também o vice-presidente da ABIA, tá? Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Cada um vai ter de 30 a 40 minutos para apresentar. Vocês, quem que vai começar? Sou eu. Você, Richard? Tá bom. E assim, para debates sobre esse tema, acesso à saúde, os impactos do neoliberalismo, né? Só para já deixar uma questão para o nosso debate, reflexão hoje, que eu acho que é importante. Claro que o neoliberalismo ele já está, os impactos, né, já estão arraigados até no nosso próprio comportamento social, né, na forma como a gente vive, nos nossos meios de vida, nossos comportamentos, nossas escolhas, e vem afetando muito o acesso à saúde. Mas eu acho que de uns tempos para cá, com a emenda, né, constitucional do teto dos gastos, com a busca, né, pelo ajuste fiscal desenfreado, né, com a redução dos investimentos nas políticas sociais, eu vejo que isso vem afetando sobremaneira, de uma forma com diferencial, né, o acesso à saúde de modo muito forte aqui no nosso país, o que foi escancarado com a pandemia. A pandemia ela vem aprofundar essas desigualdades em questões muito simples, né? Como, por exemplo, a gente estava até discutindo isso na imunização, por exemplo, das pessoas com comorbidades, a exigência de um simples laudo médico, né, para você ter acesso a uma vacinação do grupo de comorbidade, as dificuldades que aqueles que mais precisam, né, não conseguem ter esse laudo médico e não conseguem ser vacinados, e quem tem acesso ao sistema privado consegue o laudo médico, consegue ser vacinado na frente, né, de quem daqueles que mais necessitam, dos grupos mais vulneráveis. Então, esse neoliberalismo está tão arraigado e está tão já, digamos assim, arraigado mesmo, né, em todas as bases do nosso sistema único de saúde, coisas simples como a exigência de um laudo médico para imunização aprofunda ainda mais as desigualdades, né, no SUS nessa pandemia. A gente tem aí a teoria da linha dos cuidados inversos em saúde, né? A gente inverte esses tratamentos, aqueles que mais precisam são justamente os que têm mais dificuldades de acesso. E o neoliberalismo contribui muito, é a nossa base para isso tudo. Então, espero, essa é a minha contribuição à luz da pandemia, do nosso contexto global e, né, estadual e nacional. E espero que a gente tenha uma excelente tarde. Richard, é com você, meu querido. Tá ótimo, Thais. Obrigado. Eu vou sempre ter o desafio de colocar a apresentação na tela e fazer funcionar. Vamos ver se consigo. Está lá? Sim? Não? Ainda não. Ainda não. Aí tem um problema. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, professor. Então, eu acho que vai ter que colocar, porque parece para mim que está. Então, eu vou só tirar não, vi o que é o problema. Eu não permiti a minha tela ver agora se está lá. Ainda não? Está aparecendo sim, Richard, só que está ok. Agora foi. Então, eu tenho um problema com a configuração, eu não posso ver vocês quando eu tenho a apresentação na tela. Então, se tem algum problema, alguém tem que dar um grito, porque senão eu não vou saber, tá? De fato, foi uma ótima seleção de música para começar a aula hoje, falando sobre a importância dos nomes para colocar a cara de uma pandemia nos números que acabam desumanizando, de certa forma. Me lembra muito dos primeiros anos da pandemia de AIDS, nos anos 80, quando tivemos o mesmo problema e foi criado por ativistas nos Estados Unidos, e também tinha um grupo no Brasil que criaram o projeto Nomes, justamente para colocar nomes nos números e lembrar que cada número tem a ver com uma vida, com uma pessoa, com história, com um monte de detalhes sobre a sua vida que os números acabam, de certa forma,
escondendo. E ambas as apresentações que eu e depois Veriano vão fazer hoje são sobre questões de direitos humanos, mas estão construídos da experiência que a epidemia de AIDS nos deu, começando nos anos 80 e agora durante mais de 40 anos. Basicamente, vamos estar falando sobre lutas contra o estigma e discriminação e lutas pelo acesso à saúde no âmbito global e o legado da luta contra HIV e AIDS em ambas essas direções. Eu acho que são levemente distintas a luta contra o estigma e discriminação e a luta a favor pelo acesso, mas quero argumentar que são um pouco, de certa forma, os dois lados da mesma moeda e foram construídos historicamente de uma forma muito importante que vou tentar de explicar um pouquinho na minha parte dessa apresentação antes de passar a bola para o Veriano. Em termos da epidemia de AIDS e da questão de estigma e discriminação no contexto de HIV e AIDS, como eu acho que eu falei na nossa primeira aula, algumas semanas atrás, Jonathan Mann e colegas na Organização Mundial de Saúde argumentaram no final dos anos 80 que tínhamos que pensar sobre AIDS como se fosse, de fato, 3 epidemias. Uma primeira epidemia de infecção pelo HIV, que acontece normalmente sem ninguém perceber, porque, pela característica de HIV, ele leva anos antes de destruir o sistema imunológico de forma a permitir o surgimento de doenças infecciosas e o síndrome que era chamado a AIDS, com sintomas visíveis para o olhar clínico dos médicos, não é? Então, o Mann falou que podíamos pensar sobre HIV como a primeira epidemia e a AIDS como a segunda epidemia, mas que também tinha uma terceira epidemia, que ele chamava da epidemia de estigma, discriminação e negação, que são as respostas sociais que tipicamente acontecem por causa das primeiras 2 epidemias, a epidemia de HIV e a epidemia de AIDS. E esse tempo histórico das 3 epidemias foi uma questão muito importante para entender a sua compreensão social e de entender, de começar a costurar a relação com questões de direitos humanos dentro da resposta frente a todas as 3 epidemias. No caso, estigma não era um conceito tão novo nos anos 80, tinha sido articulado pelo menos desde o começo dos anos 60 na sociologia. Um sociólogo norte-americano, Irving Goffman, escreveu um livro famoso que iniciou essa linha de reflexão e análises sobre estigma, que ele chamava, o subtítulo do livro foi Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. E a ideia do Goffman, que iniciou a reflexão sobre estigma, foi que estigma é uma reação a diferenças que são vistos socialmente como indesejáveis. Esse tem sido certamente o ponto de partida para pensar a estigma durante mais de 50 anos. Mas com a epidemia de AIDS também a gente começou de repensar um pouco essas questões de estigma para articular, talvez com mais força do que tinha sido na visão do Goffman, da construção de estigma como um processo social vinculado ao exercício de poder. Foi um texto que eu escrevi com um colega inglês, Peter Eggleton, mais ou menos no ano 2000, para tentar pensar sobre essas questões. Vale a pena uma pequena
publicidade para quem interessa. Acabamos de relançar para comemorar 20 anos da publicação daquele texto, de relançar o livro Estigma, Discriminação e AIDS, que está disponível gratuitamente no site da Bia, e o endereço lá no site está nessa transparência que vai estar dentro da pasta de Google Classroom, para quem possa interessar. E muito do que eu vou falar aqui hoje, enfim, é articulado com muito mais detalhe dentro desse livro. Basicamente, o argumento que nós fizemos é que precisamos olhar para o caráter social do estigma, de entender que estigma tem uma história, que acontece, é construído em um contexto social determinado, que você pode entender qual é a história dessa construção, que estigma é usado estrategicamente por finalidades de alguns e para prejudicar outros, e fundamentalmente que estigma produz e reproduz relações sociais e desigualdades. E uma das razões que estigma é tão associado com questões de saúde é justamente porque cria um vínculo entre desigualdade e condições de saúde muito, muito forte, muito prejudicial para as pessoas que sofrem de diferentes questões de saúde. Vale a pena dizer que na nossa análise esse estigma funciona muito parecidamente com preconceito, que é a categoria usada mais frequentemente para falar sobre a construção de desigualdades raciais. Mas essas duas linhas de trabalho durante muito tempo caminharam meio paralelamente, mas separadamente. E uma das coisas que tentamos de fazer nessa reflexão sobre estigma era de ajuntar essa análise de estigma e de preconceito, e de entender os processos de construção de desigualdade, que ambos esses conceitos são fundamentais para compreender. Argumentamos que estigma cria uma junção entre poder e cultura, de uma forma de produzir estigma. Poder e cultura se ajuntam para obrigar as pessoas de conformar, para fazer pressão social para a conformidade. Também poder e cultura funcionam juntos para produzir uma cultura de diferença, e de construir diferença estigmatizada como uma forma desvalorizada. De fato, você pode dizer que estigma funciona na cultura para transformar diferença em desigualdade. Diferença não implica necessariamente, você pode ser diferente, mas iguais. Mas estigma é uma forma de produzir a diferença desvalorizada e transformar a diferença em desigualdade. Então, estigmatização é ligado fundamentalmente a disparidades de poder. Estigmatização transforma a diferença em desigualdade. Uma coisa especialmente importante, a existência de estigma socialmente e culturalmente construída faz as desigualdades sociais pareceram razoáveis, como se isso fosse natural, entre aspas. Portanto, o estigma, como preconceito, cria e reforça uma hierarquia social, distinguindo entre o estigmatizado e o não estigmatizado. E é usado, portanto, para criar e reforçar exclusão social. Nesse sentido, no caso específico da AIDS em especial, a gente olhou muito alguns sistemas de hierarquia e dominação que foram colocados como significantes dentro do contexto da epidemia de AIDS, olhando como classe, gênero, raça, sexualidade funciona
como sistemas de hierarquia e dominação, que criam e reproduzem as diferenças sociais, diferenças nas relações de classe, das relações de gênero, divisões raciais e étnicas, divisões sexuais e assim por diante. Então, eles criam, por um lado, significados culturais que organizam a desvalorização, a desigualdade, e criam também práticas culturais no que as pessoas fazem uns com os outros. Isso ficou muito claro no contexto da AIDS, a relação entre estigma, discriminação e violência estrutural. Nesse sentido, a gente pode ver tanto gênero, quanto sexualidade, quanto classe econômica, quanto raça e etnia, quanto idade, por exemplo, como eixos de desigualdade que são produzidos e reproduzidos pelo estigma e discriminação e que cria, portanto, estruturas de uma certa violência para as pessoas que estão oprimidos dentro desses sistemas. E para entender a AIDS e como a AIDS, como a infecção pelo HIV caminhava dentro de uma sociedade, foi necessário de olhar essas estruturas, a violência estrutural existente em cada sociedade para tentar de entender o caminho da epidemia. E justamente aonde diferentes eixos de violência estrutural, de desigualdade cruzam e funcionam em sinergia, é onde os piores efeitos da epidemia são encontrados. Então, é onde a desigualdade de poder de gênero cruza com, por exemplo, a desigualdade econômica, a exclusão econômica, que cruza com o racismo, a discriminação étnica. Aonde você tem esses cruzamentos, você vai encontrar os piores efeitos da epidemia. Nessa época, nos anos 90, ainda não foi muito comum o uso de interseccionalidade, o termo que hoje em dia é mais usado para descrever esse efeito. Mas, fundamentalmente, o que nós estávamos analisando naquela época, nos anos 90, foi justamente a interseção de diferentes eixos de desigualdade que cria a opressão de uma forma muito pior, muito mais negativo para a vida das pessoas e que, de certa forma, apoia os efeitos negativos de uma condição de saúde como infecção pelo HIV, por exemplo. Também vale a pena de enfatizar que dentro desse conceito, se a gente está argumentando que estigma e discriminação fazem uma junção entre poder e cultura, também vale a pena de enfatizar que a resistência frente a estigma e discriminação precisa de uma ação cultural. Para lutar contra estigma e discriminação, foi absolutamente fundamental de tentar de trabalhar com o imaginário social e de construir novos valores capazes de enfrentar esses efeitos negativos simbólicos da estigmatização e da discriminação. Também podíamos trabalhar reconhecendo as dimensões estruturais, a violência estrutural que produz estigma e discriminação. Podíamos tentar de desenvolver proteções legais e políticas públicas que seriam intervenções frente a essa violência estrutural. Por exemplo, alguns dos programas mais importantes do começo do enfrentamento da AIDS foram programas de assistência jurídica, como o programa que foi criado pela professora Miriam e suas colegas. No caso da Miriam, foi no grupo Pela Vida, um dos primeiros grupos de pessoas vivendo com HIV
no Brasil, que foi fundado aqui no Rio de Janeiro pelo Herbert Daniel, e aonde Miriam e colegas desenvolveram um programa de assistência jurídica para tentar apoiar as pessoas infectadas pelo HIV, de enfrentar as várias formas de discriminação que elas estavam vivenciando. A mobilização coletiva para enfrentar essas questões de estigma e discriminação, portanto, era uma das maneiras mais importantes que no começo da epidemia de AIDS, até quando não tinha respostas biomédicas, medicamentos eficazes, foi a mobilização coletiva que foi tão necessária. E vivendo o que estamos vivendo hoje em dia com a pandemia de Covid, passando de 500 mil vidas perdidas esse fim de semana, e sem respostas eficazes em termos do tratamento, com essa grande dificuldade, até conseguiu desenvolver uma vacina, coisa que ainda não conseguiu para a AIDS, mas a grande dificuldade de fazer acesso à vacina para todos, nós podemos ver os semelhanças com esses anos de AIDS, quando a mobilização coletiva foi tão fundamental, tão importante para enfrentar o estigma e discriminação da AIDS. O Brasil teve um papel bastante importante, a mobilização frente à AIDS no Brasil, a análise crítica e a desconstrução de estigma e discriminação foram algumas das primeiras ações. Essa fotografia é da primeira manifestação no primeiro Dia Mundial de AIDS, em 1999, o abraço ao Cristo Redentor, organizado pela BIA e outras ONGs para tentar mobilizar a sociedade frente à epidemia, com base na solidariedade, com base nos direitos humanos. Acho que Betinho foi uma das primeiras pessoas de articular a importância de direitos humanos no caso de AIDS, numa palestra que ele deu na Faculdade de Direito da USP em 1987, e de enfatizar a importância da cidadania. Foi um acidente histórico, mas felizmente a epidemia de AIDS, ao contrário de Covid, que caiu num momento histórico péssimo para a democracia, a AIDS, pelo menos, tinha a sorte de chegar no momento no Brasil onde a redemocratização da sociedade estava a força mais forte na política nacional, e de vincular, portanto, o enfrentamento de AIDS com a defesa da cidadania, como os primeiros ativistas de AIDS fizeram, foi uma coisa que, de certa forma, caiu como uma luva e encaixava no espírito e nas ideologias políticas do momento. Isso foi uma coisa que ajudou de forma impressionante o enfrentamento de HIV/AIDS no país. E nós estamos vendo o outro lado disso hoje em dia no Covid, o que acontece quando as ideologias políticas de extrema-direita são o que dominam o contexto cultural de uma forma muito perigosa. No Brasil, portanto, nesse momento, foi possível de criar intervenções conceituais ou culturais. Eu chamo isso um pouco o poder do ativismo cultural. Só para dar 4 exemplos disso, os ativistas de AIDS no começo da epidemia falavam do vírus ideológico e como esse vírus ideológico de estigma e discriminação foi tão perigoso quanto o vírus biológico que estava infectando as pessoas. Herbert Daniel, que como muitos dos primeiros ativistas de AIDS tinha vivido no exílio e tinha tido uma atuação na luta contra a ditadura, ele analisava como o estigma da AIDS criava um tipo de morte civil para as pessoas afetadas por esse estigma e podia articular argumentos sobre a importância da vida antes da morte,
mas com base em conceitos como cidadania e solidariedade. E o Betinho, por seu lado, podia pensar décadas antes, até antes de ter um medicamento eficaz para a AIDS, o Betinho podia imaginar a cura da AIDS e como a vacina da solidariedade podia criar condições para poder pensar sobre a cura de AIDS no momento quando ninguém pensava sobre isso. Então, o enfrentamento cultural da epidemia, com slogans como o famoso silêncio igual à morte, com o triângulo rosa que ativistas no mundo inteiro usavam para enfatizar a importância de enfrentar o estigma da AIDS, foi um passo fundamental de caminhar para frente. Então, tem várias heranças que essa experiência com a AIDS nos deu e que foram fundamentais e continuam sendo fundamentais para a construção de respostas frente a novas doenças que vêm surgindo nos últimos tempos, né? As organizações de pessoas vivendo com HIV e AIDS foram um modelo para organizações de pessoas afetadas por qualquer doença, como eles podem se organizar, se mobilizar politicamente para agir frente a estigma e discriminação. Redes de direitos humanos e AIDS, criadas nos anos 90, foram absolutamente fundamentais para o enfrentamento de estigma e discriminação e o enfrentamento da epidemia. E articulações entre os movimentos de AIDS e outros movimentos de solidariedade e de justiça social. Uma das razões que o movimento contra a AIDS no Brasil tinha um certo sucesso foi justamente porque criou alianças e coalizões com o movimento feminista, com o movimento negro, com uma série de movimentos a favor da justiça social. E começaram a pensar justamente como questões de saúde, como questões de justiça social. Então, nesse sentido, foi nesse campo de AIDS, especialmente nos anos 90, que foi sendo construído uma noção de direitos humanos vinculado com justiça social e sendo absolutamente fundamental para tentar de alcançar um movimento a favor do direito à saúde. Então, isso me leva para a segunda parte dessa apresentação, que o Veriano depois vai aprofundar mais ainda, que em meados dos anos 90, quando os primeiros medicamentos para a AIDS surgiram, nós vimos uma segunda parte desse luta pelos direitos humanos com relação à AIDS. E nesse caso foi o luto para o acesso aos medicamentos, porque uma das coisas que ficou evidente imediatamente quando a indústria farmacêutica, os cientistas anunciaram a possibilidade de medicamentos capazes de controlar a infecção pelo HIV, mas por um preço astronômico, ficou muito evidente que a grande maioria das pessoas afetadas pela epidemia no mundo inteiro, principalmente nos países pobres, e até pessoas pobres, camadas pobres nos países ricos, não teriam acesso a esses medicamentos. Então, nasceu a luta para acesso ao tratamento, e essa luta contra estigma e discriminação, que foi tão importante nas primeiras décadas de AIDS, foi vinculado, ajuntado com uma luta a favor de acesso ao tratamento. Isso aconteceu depois do Congresso Internacional de AIDS em Vancouver, em 96, com os primeiros resultados mostrando tratamentos eficazes, e isso levou a uma reinvenção do ativismo cultural, essa vez muito mais transnacional, com uma nova época de solidariedade com as pessoas, principalmente em lugares mais pobres, que não teriam acesso a esse bem fundamental do tratamento. E um novo campo de batalha moral e político foi construído a favor da luta para acesso ao tratamento. Isso foi
acontecendo no momento quando o neoliberalismo estava ampliando a sua influência no mundo inteiro. Nos anos 80, as ideologias neoliberais tinham sido exportadas dos Estados Unidos de Reagan, do Reino Unido de Thatcher, para todos os países via programas do Banco Mundial e do FMI. Nos anos 90, o mundo estava se reorganizando, criando a Organização Mundial de Comércio e criando o Acordo TRIPS sobre propriedade intelectual e relações de comércio para defender os interesses do capital, da indústria farmacêutica e outras indústrias que lucram em cima de propriedade intelectual. E esse contexto criou um desafio fundamental para o movimento a favor de acesso ao tratamento. E foi necessário de batalhar, desde aquela época, de batalhar um pouco com esses interesses do capitalismo e essas políticas neoliberais, capitalismo globalizado e as suas políticas neoliberais para tentar de defender a luta contra estigma e discriminação e a luta a favor do direito das pessoas para ter tratamento digno, né? Surgiu, então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, grandes redes ativistas de solidariedade com ativistas dos países ricos, trabalhando com ativistas de países como o Brasil, África do Sul, Índia, para tentar de mobilizar politicamente para acesso a tratamento. E até mais ou menos o começo dos anos 2000, essa luta foi razoavelmente bem sucedida. Eu acho que é um pouco a transformação de mentalidade, talvez mais impressionante na história da saúde coletiva, que conseguimos construir uma grande coalizão a favor de acesso a tratamento em relativamente pouco tempo. Em menos de 5 anos, de Vancouver, em 96, para a primeira reunião da Assembleia Geral da ONU, em 2001, e a declaração de Doha, que o Brasil, como ali a fotografia do Celso Amorim, um dos principais negociadores pelo governo brasileiro na época, a declaração de Doha criou uma série de princípios para a necessidade de usar flexibilidades existentes no acordo TRIPS, que a indústria farmacêutica tentou de esquecer, mas felizmente alguns países com uma política mais progressiva no enfrentamento da AIDS conseguiram articular como ponto de partida para uma série de iniciativas que nos anos 2000 criou o grande escalonamento global do enfrentamento da epidemia de AIDS e do acesso de tratamento como o carro-chefe desse movimento, não é? Então, a partir de UNGAS em 2001, você tinha uma decisão multilateral liderado pela ONU para escalonar o acesso a tratamento e a criação de grandes programas, iniciativas de saúde global, como o Fundo Global de HIV, tuberculose e malária, como o projeto PEPFAR do governo americano, o projeto 3x5 da OMS, o projeto MAP do Banco Mundial, todas essas grandes iniciativas tentando de fazer acesso a tratamento disponível até para os países mais pobres, e a construção de uma nova onda de advocacy a favor a acesso a tratamento e dando
as informações necessárias e as condições e conscientização necessária para as pessoas lutar para o enfrentamento dessas questões. Nessa mobilização, as organizações da sociedade civil foram absolutamente fundamentais. Esses são só alguns dos muitos que engajaram nesse projeto e que, ao longo das últimas 2 décadas, ao longo dos anos 2000 e 2010, vem lutando para tentar ampliar esse acesso ao tratamento como um projeto político de defesa de direitos humanos independente, ou pelo menos com resistência a essas políticas neoliberais do capitalismo globalizado que tentam denegar esse acesso para quem não tem dinheiro para poder comprar e contribuir para o lucro da indústria farmacêutica. Eu vou passar com isso para dar a palavra para Veriano, porque ele foi uma pessoa chave na construção do grupo de trabalho de propriedade intelectual do REBRIP aqui no Brasil, que ajunta ONGs e sindicatos, movimentos sociais, pesquisadores do país inteiro, de várias organizações da sociedade civil, de tentar enfrentar as questões de propriedade intelectual e para garantir esse direito à saúde que o sistema capitalista sempre tenta de negar. E vou deixar ele falar um pouco sobre essa experiência e as reflexões que ele quer contribuir para isso. Eu vou só abaixar isso e tentar parar a apresentação para que vai ser mais fácil o Veriano falar conosco. Veri, a palavra então é contigo, tá? Tá certo, Richard, obrigado. E aproveito também para estender esse agradecimento para a Miriam e para, claro, vocês dois pelo convite para estar mais uma vez aqui. E também agradecer a atenção e a paciência aí do pessoal que está participando para a gente, enfim, tentar esse diálogo. Eu, na verdade, vou dar um seguimento ao que o Richard já levantou, mas eu não tenho uma apresentação assim em PowerPoint, porque eu tenho uma dificuldade imensa para trabalhar com PowerPoint nessas lives. Assim, outra situação, para mim, é bem tranquilo, presencialmente, mas assim, remoto, eu acabo preferindo falar, porque eu me perco muito, então eu não quero nem arriscar. E esse é um tema também, pessoal, que eu não vou falar enquanto um especialista, porque não é nem a minha área de formação. Quer dizer, o que eu vou trazer para vocês é o que eu aprendi no exercício mesmo da militância, do ativismo por medicamento ao longo desses 32 anos, né, que eu tenho de militância em HIV. Então, eu peço, assim, licença para vocês, que quem vai falar aqui é muito mais na perspectiva de um ativista que participou e participa dessas movimentações de reação, vamos dizer assim, ao neoliberalismo, né, ao impacto que a globalização traz na saúde e pelo acesso aos medicamentos. Então, é um pouco nessa perspectiva, assim que qualquer coisa que eu diga aqui que é inexata, não é proposital, mas é por um resultado mesmo só do que eu vivi, né? Então, é isso que eu vou trazer, do que eu vivi e do que eu aprendi. Eu separei essa apresentação assim em 3 blocos, né? Um deles vai de 87 a 96, o outro de 96 até 2003 e o terceiro de 2003 até a atualidade. Nesse primeiro bloco, que começaria em 1987, por que 1987? Porque é o ano em que o AZT, que foi o primeiro antirretroviral aprovado para uso em monoterapia, né? Porque naquela época se usava um medicamento por vez, para ser usado no
no tratamento da AIDS, que naquele momento tinha mais ou menos 6 anos, né, que havia sido descoberto os primeiros casos. Então, marca o início, uma possibilidade de tratamento e que, apesar das suas limitações, trouxe algum resultado, né? E então, assim, logo esse movimento de AIDS que surgia naquela década também, ele passa quase que imediatamente a incorporar a questão de acesso a medicamentos, com duas características. Uma delas é a relação com a própria ciência, já que o movimento social de AIDS foi obrigado a olhar de forma crítica, mas também de forma interessada e de apoio a descobertas científicas que pudessem trazer um tratamento contra aquela mortandade, aquele holocausto que se espalhava pelo mundo, né? Não só em países assim, em algum outro país, mas já caracterizada como uma pandemia. Então, esse olhar sobre a ciência, mas também um olhar sobre o mercado, né? Sobre as questões de mercado, como o Richard depois já levantou aqui. Mas isso vem lá daqueles primeiros anos, onde a questão também de comercialização, de acesso, já se colocava, né? E aí a gente tem que falar do aspecto pioneiro, né? Nos Estados Unidos, das mobilizações comunitárias. Acho que o nome do ACT UP, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é uma sigla, na verdade, acho que é AIDS Coalition to Unleash Power, não é isso, Richard? Acho que é a coalizão de AIDS para deflagrar o poder, né? Para deflagrar o poder. Então, e ACT UP, que é agir, né? A incidir. Então, o ACT UP é um grupo que tem uma grande parte da sua agenda é ocupada pelo acesso a medicamentos. E quem assistiu aquele filme Clube de Compras de Dallas, né? Um filme que deu até um Oscar de ator coadjuvante, pode se lembrar bem desse período, onde as questões de mercado e ciência aparecem ali, né? Os medicamentos não eram aprovados, mas as grandes indústrias já mostram o papel delas, né? Tanto é que o AZT ele é um medicamento que já nasce comercializado, né? Pela empresa Roche, Roche não, desculpa, a Wellcome Burroughs, que hoje em dia nem existe mais. São eles que trazem um medicamento que até existia, acho que desde os anos 60, uma coisa assim, que era conhecido, e que eles, em estudos clínicos, conseguem demonstrar que o medicamento era factível de uso para o tratamento, mas já mostrando um poder grande da indústria, né? E com ações na Wall Street, né? Tanto é que tem um caso clássico da atuação do próprio ACT UP, uma grande movimentação de rua na própria Wall Street para pressionar os acionistas, a própria empresa, a melhorar o acesso e os estudos sobre o AZT, né? Já que até aquele momento não se sabia bem como deveria usar, qual a dose correta, enfim. Então, só para mostrar isso, quer dizer, as drogas que vêm, as seguintes, também são estudadas e começam a ser comercializadas por grandes indústrias, como o DDI, né, o chamado Videx, no nome comercial dele, que é um medicamento também que foi proposto ainda em monoterapia, bem complicado, da Bristol Myers, eu acho que era o laboratório, né, que é uma grande multinacional farmacêutica. Logo depois, junto também o DDC, a famosa zalcitabina, um remédio horrível que acabava com a saúde de todo mundo, e muito fraco, mas também estava em estudo, que acho que era da Roche, enfim, já mostrando essa transnacionalidade das indústrias, marcando o acesso ao tratamento de AIDS, né, o que já nos trazia questões. O AZT chega no Brasil ainda em 88, 89, né? O Weber Daniel, inclusive, escreveu um artigo clássico chamado Meu Primeiro AZT, a gente não esquece,
que contribuiu para introduzir essa agenda no então nascente Movimento Nacional de AIDS brasileiro, na resposta comunitária, né? Nos anos seguintes, essa questão do acesso ao medicamento, e a professora de vocês, a Miriam, que está aqui, ela é uma pessoa marcante nesse período, ele é garantido basicamente por ações judiciais, né, que aproveitando da Constituição de 88, que falava do acesso, do direito à vida e da saúde como responsabilidade de todos, e do Estado, quer dizer, trazendo uma dimensão coletiva e de importância do Estado, isso nos permitiu, enquanto movimento, a lutar pela incorporação e pelo acesso aos medicamentos. Incorporação no SUS, né, que então tinha acabado de nascer, lá com a Lei 8080, e incorporar o tratamento de AIDS, inclusive com os medicamentos, mas também enquanto isso não acontecia de forma universal, através de ações judiciais, garantir o acesso das pessoas que mais precisavam. Muitas vezes, né, Miriam, a gente fazia as ações judiciais e quando ganhava a pessoa já tinha até morrido. Mas isso foi muito importante para garantir um ambiente de criar uma movimentação jurídica nacional, né, de pressão sobre o Estado para garantir o acesso a medicamentos. E um outro fato marcante do nosso movimento em relação ao acesso a medicamentos é que, em 1991, a OMS o então Programa Global de AIDS, chamado GPA em inglês, decidem incluir o Brasil nos primeiros estudos clínicos, né, para vacina anti-HIV. E nós, do movimento social, encampamos essa iniciativa, apesar das resistências do governo, mas em cima do direito de acesso à ciência, de acesso aos resultados da ciência e de que o Brasil poderia e deveria se beneficiar dessa luta que a ciência começava a travar e trava até hoje porque não se descobriu ainda a vacina. Mas isso marcou um reforço da questão de medicamentos na agenda do movimento social de AIDS. É um período também, esse início dos anos 90, em que o neoliberalismo avança, né, toda aquela agenda do Estado mínimo, né, um Estado que deveria cortar gastos públicos, quer dizer, e resumir a sua atuação em questões sociais e de saúde, ela vigora no Brasil, principalmente no governo Collor, e a gente tem esse avanço desse posicionamento de mercados, né, de lógica de mercado sobre a vida, encolhimento do Estado e, vamos dizer assim, a maior presença das chamadas instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial e o BID, tentando compensar, vamos dizer assim, as ausências e faltas desse Estado, né, em questões sociais, já que deveria cortar os gastos públicos, e compensar isso com empréstimos e doações, enfim, mas basicamente com empréstimos, para que os países pudessem adotar os chamados ajustes fiscais e essa agenda do Estado mínimo, né? Isso trouxe impactos para o movimento social de AIDS. Por um lado, foi bom, porque o próprio Banco Mundial passou a financiar a AIDS e acesso à sociedade civil. Por outro lado, já nos apontava aos desafios de uma maior presença de mercado na vida, né, inclusive dentro da própria saúde, né? Então, aí chegamos no final desse período com, como o Richard já colocou, né, a partir de 94, 95, toda uma mudança na lógica do comércio internacional que agudiza, que radicaliza propostas de globalização, de regras de comércio, né? Aí tem a rodada Uruguai, acho que lá em 95, por aí, que é um exemplo disso, a transformação do então órgão que regulava comércio internacional para a criação da chamada OMC, Organização Mundial de Comércio, que inclusive
né, passa às questões de propriedade intelectual, que a gente vai ver agora, que estavam muito centralizadas num organismo também da ONU, chamado OMP, né, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, passam a ser incorporadas por essa nascente Organização Mundial de Comércio, né, que é quem propõe, finalmente, na sua criação, né, entre 95 e 96, o chamado Acordo TRIPS, né, que é o Trade Related Intellectual Property Statement, né, esse tratado em português seria ADPIC, que o Richard já colocou, que trouxe um desafio imenso, porque o TRIPS ele basicamente uniformizou, né, um mesmo sistema de patentes para tudo. Então, assim, o TRIPS ele coloca que os governos que aderissem ao OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, a tendência seria aderir, porque senão não teria como participar desse comércio globalizado, deveriam adotar esse acordo de propriedade intelectual que patentearizava tudo da mesma maneira. Então, um pneu era patenteado como podia se patentear um medicamento, como podia patentear uma pilha de rádio, um software de computador, quer dizer, tudo passou a ser um modelo para tudo, né? One size fits all, né? Como a gente falava, os ativistas internacionais. E então, e o Brasil adota o TRIPS também em 96, que vai resultar na nossa atual lei de patentes, né, que foi aprovada em a sua primeira versão em 1997. Né? É um período também, no ano antes, como o Richard colocou, em 1996, na conferência da Associação Internacional de AIDS em Vancouver, a ciência finalmente reconhece, aprova, né, os estudos clínicos demonstram que os antirretrovirais, em vez de serem usados em monoterapia, como nos anos anteriores, como eu citei, né, usa o AZT, aí a pessoa faz resistência, usa o DDI, faz resistência, usa o DDC, se mostrou que eles, na verdade, usados em combinação numa triterapia, efetivamente eram capazes de deter a infecção do HIV no corpo da pessoa. Isso traz uma revolução no tratamento de AIDS, porque a partir daquele momento era, sim, factível, viável, né, e comprovado que uma pessoa em tratamento poderia viver com HIV, né, mas também trouxe um grande desafio, porque esses novos medicamentos e todos os medicamentos, vamos dizer assim, descobertos a partir dessa data, passariam a ser cobertos por esse sistema de patentes, né, que todos os países estavam aprovando. Né? Foram raros os países que não aderiram. Um deles, que só foi aderir em 2005, foi a Índia, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Né? E isso já para o Brasil nos trouxe uma série de desafios, porque ao mesmo tempo que estávamos aprovando uma lei que garantia o acesso universal às pessoas vivendo com HIV/AIDS, chamada Lei Sarney, paradoxo, né, da Lei 9313, de outubro de 96, ela também dizia, puxa, vamos ter acesso universal, mas com quais medicamentos? Né? Certamente com todos os medicamentos que entraram no Brasil, que foram registrados, e alguns que o Brasil até conseguiu produzir, já que nós tínhamos ainda alguma indústria nacional de medicamentos naquele momento, até uma indústria considerável, nós pudemos fabricar aqueles genéricos, aqueles medicamentos na forma de genéricos, porque até 96 eles não estavam cobertos por patentes. Como eu falei, o AZT, o DDI, o DDC, né, o D4T, os medicamentos, e até os primeiros inibidores de protease, como o Crixivan, o Saquinavir e o Norvir, que foram registrados antes de 96, o país pôde produzi-los como genérico. Então, nos anos seguintes, aí a gente já entrando no nosso próximo bloco, né, a gente conseguiu produzir
um conjunto de medicamentos que puderam ser combinados em terapia, e daí vem esse grande sucesso do nosso programa de AIDS no Brasil, né? Que se deve, não podemos esquecer nunca, que ele se deveu, sim, à possibilidade que o país teve de produzir medicamentos genéricos e garantir, né, que a Lei 9313 fosse realmente efetiva e o Programa Universal se estabelecesse no país, né, e conseguimos reduzir as taxas de mortalidade em 4 anos em até 50%, né? Então, assim, é um resultado incrível, né? Mas, infelizmente, os novos medicamentos que chegavam no país depois de 96, aí já não podiam ser fabricados como genérico, ou seja, dentro do sistema de patente, estavam sob monopólio das grandes indústrias internacionais, dos grandes laboratórios, que passaram a patentear esses medicamentos e a explorar o seu uso comercialmente, determinando o preço que eles achavam justo e correto de uma forma unilateral. Então, isso nos trouxe não só para o Brasil, mas para toda uma série de ativistas em vários países em desenvolvimento, e mesmo nos países desenvolvidos, né, nos países desenvolvidos, mais até numa atitude de solidariedade, e aqui no sul global, por desespero, né, como manter um programa de medicamentos com medicamentos cada vez mais caros, né, e protegidos por patentes, e com a capacidade, inclusive, de produção limitada, porque dependia também sempre da indústria, né? Então, isso levou a esse movimento, que o Richard já apontou, global, que começa a se reforçar no final dos anos 90, né, na segunda metade dos anos 90, e também ele se reforça entre os próprios movimentos de AIDS, mas também estabelecendo alianças com outros movimentos que eram impactados por essa globalização do comércio, né, da OMC, e que trazia impactos, como o movimento ambientalista, né, os ecologistas, e também outros movimentos de saúde, né? Inclusive, eu não sei quem se lembra aqui, acho que o pessoal aqui ainda é bastante jovem, mas inclusive uma movimentação global da sociedade civil em diferentes países para questionar, criticar e até resistir a essas tendências, vamos dizer assim, de mercado, de reforço de mercado, da mercantilização da vida, né, como a saúde, que a globalização trazia naquele momento, né? Então, são clássicos, assim, aquelas grandes movimentações de ativistas e pessoas nas reuniões mundiais da Organização Mundial do Comércio, né, que eram em diferentes capitais, mas onde os ativistas iam em bloco, né, para pressionar lá com passeatas, com movimentação, com palestras, com influências sobre as mídias locais e internacionais para resistir a essa tendência de mercantilizar tudo da mesma forma, né, inclusive a questão da saúde. Aí, o caso de Seattle é um caso clássico, né? Mas também teve, o Richard colocou, Doha, né? Que foi durante uma dessas reuniões mundiais de comércio, onde a pressão dos ativistas e também de alguns países, que aí, pessoal, a gente também tem que falar, né? Nós, ativistas, pressionamos, mas também contamos com uma geração de pessoas em governos comprometidas com saúde pública, e aqui no Brasil, acho que a reforma sanitária, nesse sentido, produziu, né, pessoas engajadas nessa relação entre saúde e direitos humanos, comprometidas com universalidade de acesso à saúde, e que, né, chegaram até a ocupar espaços em Brasília, né, coisa impensável hoje em dia, mas que chegaram a produzir bons resultados. Para vocês verem, no final desse segundo bloco, o Programa Nacional de AIDS tinha uma unidade de direitos humanos, né? Para vocês verem. Hoje em dia, direitos humanos está reduzido ao Ministério da Damares, que a gente nem escuta mais falar sobre isso,
né, sobre essa expressão dentro desse governo. Mas ali não estava dentro até do programa de AIDS, onde então ficava muito mais fácil para mobilizar setores dentro do próprio governo, dentro do próprio sistema, da máquina do Estado, né, para incorporar e lutar por essas questões que diziam respeito à universalidade, à produção de genérico, transferência de tecnologia, desenvolvimento dos estudos, né? Então, assim, é isso tudo. Acho que em Doha é um grande marco para isso, porque a gente tem governos que, na visão de alguns ativistas, a gente chamava até governos ativistas nesse campo, né, que lutavam pelo interesse nacional, de defesa do seu parque científico, de defesa do seu parque industrial de genérico, mas também por uma saúde pública mais universal, né? E a gente consegue dois bons resultados no início dos anos 2000. Um deles é que a própria OMS, em 2000, ela reconhece o medicamento como uma questão de direitos humanos. E em 2001, como o Richard já apontou, a Declaração de Doha, que traz licencia os países, vamos dizer assim, autoriza os países a, em caso de emergência de saúde pública nos seus países, possam usar as chamadas flexibilidades do TRIPS, uma delas, por exemplo, quebrar uma patente de um medicamento, ou importar medicamento de um lugar mais barato, sem sofrer sanções, julgamentos e penalizações pela Organização Mundial de Comércio, né? Isso foi um grande avanço. Infelizmente, ficou muito no papel, porque praticamente os únicos países que quebram patentes de medicamentos são aqueles que mais defendem o uso de patentes para os países mais pobres, como os Estados Unidos, por exemplo, ou o Canadá, né? Ou o Japão, né? E nunca pudemos, efetivamente, acho que o Brasil, por exemplo, só quebrou a patente chamada, né, o licenciamento compulsório, vulgarmente chamando quebra de patente, de um único medicamento em 2007, que foi o Efavirenz, né, um medicamento de AIDS. Enquanto que os Estados Unidos tem inúmeros, nem se fala das patentes que os Estados Unidos quebram para produzir os medicamentos que ele quer. Mas se o Brasil se os países usam, para usar uma flexibilidade do TRIPS, é uma novela, apesar de ser legal, e a ameaça de sanção é sempre um problema, né? Isso foi o caso da África do Sul, no finalzinho da década de 90, onde houve uma mobilização global, porque a África do Sul, com uma epidemia de AIDS avassaladora, né, com quase 25% da sua população infectada com HIV, tentou fabricar medicamentos como genéricos, e a OMC julgou como ilegal a iniciativa da África do Sul, né, o que foi caracterizado como uma desumanidade contra o país, né, que lutava para deter, de alguma forma, a questão do avanço, né, da AIDS no país, né? Então, é isso, a gente chega no final desse período com essas reações, né, esses desafios, mas também essas reações das sociedades civis organizadas em diferentes países. Aqui no Brasil, acho que um marco em cima desses movimentos anti-globalização, é a concretização da REBRIP, que é a Rede Brasileira de Integração dos Povos. A REBRIP juntou uma série de temas que sofriam um impacto muito forte da globalização, né, em grupos de trabalho, em GT, criando uma grande rede de movimentos sociais intersetoriais e interdisciplinares. Então, tinha o GT, por exemplo, de gênero, que existe até hoje, né, já que a questão da globalização também trouxe impactos muito fortes sobre as questões que dizem respeito às mulheres, né? E acho que Jaqueline está aqui, Miriam poderiam até falar melhor do que eu sobre isso, não tenho tempo. Mas tinha o GT da agricultura, né, o GT software livre, tinha o GT de educação, e se criou um GT para trabalhar com propriedade intelectual, que é o GTPI, que o Richard colocou, e que, no caso, a Bia ficou responsável, né? Porque, como eu falei, os movimentos
apesar da gente ser o movimento de AIDS, a gente teve que fazer alianças com outros movimentos que trabalhavam com a antiglobalização para poder garantir, né, o acesso a medicamentos. E assim, então se funda o GTPI dentro dessa REBRIP, né, dentro desse espírito de deter essa mercantilização tão forte da vida, né, de tratar a saúde como uma mercadoria, né, e lutar por um outro sistema de regulação patentária ou pela sua abolição, para que isso não seja um obstáculo tanto para a manutenção como para a ampliação do acesso universal no Brasil, né? Então, quer dizer, aí ao longo dos anos seguintes, a gente vê uma permanência desses monopólios, né? A gente tentou, acho que uma das grandes caminhos foi tirar essa questão do âmbito dos ministérios da economia e das questões de mercado e levar para a saúde pública, né, levar para a opinião pública, principalmente, né, buscando democratizar o conhecimento sobre as questões de propriedade intelectual, comércio e saúde, né, jogando isso também para a opinião pública, né, para criar uma mobilização maior de resistência, né. Conseguimos, como eu falei, algumas vitórias, tipo a pressão para o licenciamento compulsório do Efavirenz, em 2007, que era um medicamento que estava realmente comprometendo o orçamento nacional de compra de medicamentos, e depois, em seguida, também a rejeição da patente do tenofovir, né, a partir de 2010, um medicamento também muito importante para o acesso. Também fomos incorporando outras patologias, como as hepatites, né, que também foram descobertos os medicamentos que traziam uma cura para a hepatite, mas a preços completamente proibitivos para o Brasil. Então, foi uma luta nossa e bem-sucedida também questionar o patenteamento dos medicamentos para a hepatite C, e hoje em dia eles estão incorporados no SUS, né, e com possibilidade de produção como genéricos e garantir o acesso à cura para todos os. Hoje em dia, podemos dizer que a hepatite C é uma doença curável no Brasil, também graças à pressão, né, não só nossa como ativistas, mas também de cientistas, de médicos, de pessoas comprometidas que conseguiram enfrentar essa questão e ampliar, né, o acesso e a cura para esses doentes, né. Então, assim, eu nem sei quanto tempo ainda tem, acho que eu já estou esgotando, né? Mas, então, eu vou caminhando aqui para o final, né, trazendo aqui, mostrando que esse avanço da mercantilização, apesar desses resultados positivos, ele continua. A gente ainda temos no mundo, segundo a próprio UNAIDS, né, que é atualmente o Programa Global de Enfrentamento à AIDS das Nações Unidas, uma estimativa de 38 milhões de pessoas soropositivas, e 25 anos depois de Vancouver, né, da triterapia, nós ainda precisamos incluir 12 milhões de pessoas no acesso ao tratamento de AIDS, né. Então, mostrando que realmente esse sistema atual regulatório de patentes, ele é sim um obstáculo, né, para essa universalização, porque ele não só a questão de preços, como a própria questão de capacidade de produção, né. Chegamos também na Covid, né, onde a gente observa outra vez esse efeito, né, da comercialização e da mercantilização da vida, onde a gente tem 10% dos países, segundo as estimativas relativamente recentes, que tem 10% dos países mais ricos que tem 70% das vacinas disponíveis no mundo, né? Onde a questão de vacinas, por exemplo, para os países da África ainda um sonho muito distante, né, para vários países mais pobres,
e a gente tem visto que, bom, os Estados Unidos, quando decidiu comprar as vacinas, comprou e tem lá sobrando vacinas, que ele agora pode usar para fazer qualquer jogada política de acordo com os seus interesses. Mas, efetivamente, licenciar as vacinas, quer dizer, licenciar as questões de propriedade intelectual para ampliar o acesso é muito difícil, né? E assim como é muito preocupante, porque se em 91 os estudos de vacina eram conduzidos de forma multilateral, com a presença de espírito público muito forte, hoje em dia são as próprias indústrias que conduzem esse processo de acesso aos medicamentos. São elas que negociam direto com os governos, né, o seu acesso. O que quebra muito com essa ideia do multilateralismo, né, e garante um poder muito forte e alianças muito pouco transparentes sobre, a gente tem visto aí o exemplo, a CPI, né, quem for ver a questão da Pfizer, enfim, com o governo, parece que a Pfizer, assim, parece que foi muito boazinha, né, em relação à questão do acesso ao Brasil, mas mostra uma questão muito preocupante sobre o poder dessas empresas cada vez maior, né, inclusive sobre questões éticas, porque são elas que acabam conduzindo os estudos clínicos também, né, de acordo com que elas, com muito dinheiro, né, com o esquema multilateral, é muito mais fácil para a regulação ética dos próprios estudos, né? Aqui, atualmente, a gente viu, cada uma fez com o Estado, a gente nem sabe como é que se foram seguidos os protocolos éticos de pesquisa adotados no Brasil, pela Conep, enfim, ainda é uma questão até porque a gente tem chamado a atenção, né, enquanto ativista. Então, são questões muito preocupantes, né, que a Covid ainda traz. E acho que ontem, hoje, né, Richard, saiu um artigo na Lancet que fala sobre a falência da iniciativa COVAX, que é a iniciativa multilateral da OMS para acesso a vacinas no mundo, que está praticamente falida, né, e certamente essas questões de comércio, de propriedade intelectual, de bagunça mesmo nas negociações, quer dizer, agora são, em vez de negociações multilaterais, são negociações bilaterais, entre tudo isso pode estar contribuindo, mas fica aí como uma sugestão para o pessoal ir acompanhando, né, e entendendo melhor como atualmente essas relações entre mercado, propriedade intelectual e saúde pública e direitos humanos, né, vão se dando, né? É um tema muito complexo, muito apaixonante, e eu falo aqui, então, como vocês viram, para vocês foi um pouco do que eu vivi nesses anos todos. Não sou um especialista, talvez outros colegas aqui que vivem melhor, né, até lá do GTPI, pudessem falar bem melhor do que eu, mas eu espero, pelo menos, ter mostrado os desafios, né, tanto dos impactos como das reações a essa questão. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção, e se algo não ficou claro, eu fico disponível para pergunta. Bom, acho... A Ana Caroline falou que já anotou aqui as perguntas. Como é que é, Miriam? A gente faz? Já posso fazer algum comentário? Posso furar a fila? Pode. Eu também queria fazer uns comentários. Já tem as perguntas, Ana? A gente já separou, assim, todas as perguntas. A gente ia perguntar para o professor Veriano se ele quer responder 3, 2 ao mesmo tempo, ou responder cada uma de uma vez. Eu não sei quantas perguntas tem. Se forem poucas perguntas, dá para ir uma por vez, a gente pode ver. A gente selecionou 4 aqui. Tá bom, vamos por vez, então, se for por começar. Deixa a Thaís e a professora Miriam furarem a fila. Tá bom. Thaís? Não, eu só queria comentar... Peraí, estou falando, gente. Eu só queria... durante a apresentação do Richard, né, e do Veriano, principalmente do Richard, essa questão do estigma,
me veio muito à cabeça uma reunião que a gente teve semana passada, que Maitê resolveu entrar aqui agora, está saindo. E sobre uma reunião que a gente teve sobre atenção básica no município do Rio, e uma pessoa que participa da vacinação das pessoas, da população, né, em situação de rua. E, quer dizer, esses grupos vulneráveis, né, a imunização desses grupos, das mulheres, né, com e sem comorbidade, população em ruas, sempre sempre uma população privada de liberdade, é sempre uma dificuldade muito grande, né, da gente conseguir chamar a atenção desses grupos em qualquer política pública. Né? E na imunização não foi diferente, porque era uma ânsia de sair vacinando a população em geral, né? Em desprestígio das pessoas com comorbidades, com deficiência. Inclusive, a gente precisou fazer uma reclamação no Supremo Tribunal Federal para poder impedir a antecipação da vacinação dos profissionais de segurança, Forças Armadas, e também dos professores, antes da vacinação dos grupos mais vulneráveis, segundo, né, os critérios da OMS. E me veio essa questão do estigma veio muito forte, porque nessa reunião, uma pessoa que participou da vacinação da população em situação de rua disse que pegou a própria equipe do consultório na rua, dizendo que não poderia vacinar a população em situação de rua porque tinham bebido. Ah, não, mas eles beberam, né? Então, a gente não vai poder vaciná-los. Né? É um estigma... primeiro que é um estigma de que todos ali bebem, de que todos são vagabundos, que todos são, né, usuários de drogas, e não são pessoas. Né? A gente olha, a gente rotula elas, né, por um comportamento social que foi criado, uma cultura. A gente acha que todo morador, toda a população, todo morador de rua, ele é drogado, ele é bêbado, ele é alcoólatra. Né? A gente vê tudo isso, menos que ele é um ser humano. Então, isso me chocou muito. E quando a fala do Richard, o Richard falava, o Veriano, veio muito essa situação que nós estamos enfrentando, e essa questão do neoliberalismo, me lembrei muito falando da Pfizer, né? Você terminou com a Pfizer, eu estava pensando nela enquanto estava falando, porque não só a Pfizer, mas aí todas as vacinas, né? A que ponto o neoliberalismo, a que ponto a busca, né, pela austeridade fiscal no Brasil fez com que nós, novamente, só conseguíssemos vacinar de forma tardia. Né? Agora nós vamos receber várias vacinas, né? As vacinas que estão sobrando, né? Das grandes potências, dos grandes países, como tudo, né? Os medicamentos que são rejeitados no exterior e que vêm para o Brasil para serem usados na nossa população, como se nós fôssemos, né, uma população que pudéssemos usar qualquer coisa sem eficácia comprovada. Então, a gente repete, né? O Brasil repete os mesmos erros que a gente já tinha no acesso a medicamentos, repetimos com as vacinas. Então, é isso, era mais uma reflexão, assim, à luz do que vocês falaram, e a Miriam tinha pedido até para eu contar um pouquinho das ações civis públicas, mas eu deixo para depois, porque senão eu vou falar muito aqui. Só para reagir rapidamente, eu acho que a colocação do Thais está mostrando como a gente está repetindo com o Covid essa história da estigmatização e os rótulos que são colocados desqualificam as pessoas, como se fosse, enfim, alguém que bebeu não merece a proteção de uma vacina, ou é menor por causa de algum rótulo que é colocado. Covid tem sido uma reprodução da mesma história, noções sobre origem da doença, do mesmo modo que a AIDS foi associado quando surgiu na África, agora nós temos o vírus chinês, tem toda uma reprodução de preconceitos e estigmas que é usado para menosprezar as pessoas e para desqualificar os seus direitos. Então, eu acho que ainda
enfim, a gente trabalha em cima de 40 anos de experiência de AIDS e 1 ano e pouco de experiência de Covid, mas já tem uma literatura internacional, por exemplo, bastante interessante sobre estigma relacionada à Covid e a maneira que isso funciona, literalmente para desqualificar as pessoas e tirar os seus direitos, não é? Então, Veri, não sei se tem alguma coisa que você queria acrescentar. Tem coisa para acrescentar, mas não sei se a Miriam está aí na fila, mas sim, certamente eu tenho a acrescentar sobre o que a Thaisa colocou. Alguns dados aí. Não, vocês são os convidados, por favor, Vini. Eu só ia te responder 2 coisas, né? Mas eu posso ficar para o final. Eu ia te responder 2 coisas. Eu te perguntei coisas, mas nem sei tudo bem. Não, você colocou 2 questões. Uma questão do acesso das questões do feminismo, e eu vou lembrar a grande questões dos contraceptivos e a recém-questão que vai juntar estigma e tal, que são os contraceptivos que foram recentemente aprovados pela Conitec para uma população específica e que o movimento se colocou bastante resistente. É sempre essa questão. É claro que nós, mulheres, queremos contraceptivos, né? As que estão em idade fértil, contracepção de emergência, é sempre uma violação de direitos humanos da autonomia, né? As questões agora, né, de Covid e o aborto não voluntário no Brasil, e isso incidindo sobre quando a gente tem possibilidades de realizar o aborto voluntário com menos risco. A questão do uso do dolutegravir, né? Exato. Que também nós questionamos por que não oferecer outros medicamentos que são menos complicados e que têm resultados mais conhecidos em questões reprodutivas, outros antivirais, e já usar o dolutegravir, né? Então, eu uso o dolutegravir, acho um medicamento muito bom para mim. Engorda, mas enfim, é um medicamento legal. Exatamente. Mas então, é complicado, ele tem realmente algumas questões dentro da questão reprodutiva, né, que deve ser vista, mas é só para acrescentar aí no que tu está colocando, né, inclusive o uso do medicamento. E impor o dolutegravir, complicado nessa situação, né? Mas, exatamente. Então, isso eu acho que é um ponto extremamente interessante para a gente aproximar, né, 2 movimentos que foram muito ativos e cujo a questão dos medicamentos e acesso a medicamentos foi fundamental e que também funciona estigmatizando as mulheres, reduzindo a autonomia e tal, né? Você falou da Lei Sarney e como que a Lei Sarney, infelizmente, esse nome, mas nos trouxe vamos assim dizer, um início de pensarmos na incorporação de medicamentos a partir de consensos terapêuticos, e hoje a Conitec vê isso. Então, eu acho que tem um histórico aí de, vamos assim dizer, de experiência institucional e das questões da luta jurídica, né? Eu me lembro que uma das primeiras ações da AZT foi para importar a AZT, e ainda era a Cassex, né? A caixa que a gente tinha que pedir uma licença para fazer a importação, e como isso era debatido. Hoje a gente vê também essas discussões de importação paralelos. E os processos jurídicos, eu acho que o que mais avançou é o que esse curso, inclusive, mostra e vai mostrar ao longo dele, com as instituições jurídicas que se fortaleceram em 88, a Defensoria, o Ministério Público, diferentes ações que nós tivemos em conjunto, ativismo e isso. Então, era só isso mesmo que eu ia colocar, e depois eu coloco as demais. Só uma coisa sobre a Lei Sarney, enfim, compartilho com um certo incômodo que vocês mencionam, mas também é ilustrativo, que eu acho que
tínhamos sorte que nos anos 90, como nos anos 80, o espírito da redemocratização ainda tinha uma força e a Constituição de 88 ainda foi uma coisa que podia aglutinar apoio no leque político de políticos mais conservadores. Enfim, foi uma aliança que incluiu o PT e o PFL, a antiga PFL, que foi mobilizado para aprovar 93.3. E isso é importante até para a gente refletir, porque é um momento que a gente, enfim, você não teria isso hoje em dia. Seria absolutamente impossível criar a coalizão que foi criada naquela época. Então, a gente precisa ver isso criticamente e nos questionar o porquê disso e como enfrentar esse problema. Eu estou pensando, por causa do tempo, que talvez a ideia de ajuntar as perguntas agora, acho que sim. Perguntas seria uma boa, Tainara, tá? Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu separei aqui duas para o professor Richard e a Ana vai falar para o professor Veriano. Primeira do Richard. A Isabela Nascimento, ela perguntou assim, professor Richard, como considera a relação do estigma relacionada à AIDS experimentados por outras pessoas que vivem com estigmas atribuídos a condições, por exemplo, da surdez? E uma outra pergunta, o Diogo Cavazotti, ele trouxe aqui, que eu acho que os dois professores podem responder, poderia falar da questão da Índia? Bom, eu não sei exatamente a questão da Índia que a segunda pergunta está... Acho que é a questão da Índia ter entrado na OMC só em 2005. Ah, certo. Tá, deixa-me começar com a primeira pergunta. Sem qualquer dúvida, a análise de estigma que surgiu muito por causa da AIDS, mas é absolutamente aplicável a outras condições, pessoas que vivem com diversas formas de deficiência que são estigmatizadas dentro da sociedade. É absolutamente pensável, analisável nesse sentido, de ver isso como uma marginalização que é feito para diminuir as pessoas e que precisa de resistência para enfrentar. Eu acho que, nesse sentido, os detalhes de diferentes estigmas podem ser diferentes, mas eles ajuntam coisas que menosprezam e tiram do direito das pessoas como uma forma de criar uma hierarquia social que valoriza alguns e desvaloriza outros. E não é uma coisa inocente nesse sentido. Eu acho que não é uma coisa que... estigma e discriminação não são simplesmente uma falta de informação correta, sei lá. É muito mais insidioso do que isso, infelizmente. Mas a gente tem que reconhecer isso para desenvolver ações capazes de enfrentar essa situação. Sobre a questão da Índia, de fato, quando foi criado a OMC, você tinha, os países podiam decidir dentro, acho que foi de um período de 10 anos, não é? 10 anos, 10 anos. Podia decidir quando eles iam entrar. A Índia resolveu esticar esse até o limite que podia. O Brasil, pelo contrário, resolveu entrar e aceitar a TRIPS como ser signatário do TRIPS mais cedo, que criou alguns problemas. Tem toda uma argumentação muito forte de pró e contra porque você faz mais cedo ou mais tarde, mas no caso brasileiro, eu acho que o fato que o Brasil entrou mais cedo também talvez ajudou o corpo diplomático brasileiro a trabalhar essas questões das flexibilidades do acordo TRIPS com uma intensidade que talvez não teria acontecido se o Brasil não tivesse aceito mais cedo a sua entrada dentro desse sistema, né? Então, para verem. As duas outras perguntas. Aí eu falo falo em bloco. Então, foram 3 perguntas. Uma do Marcos Lima perguntando: o estigma do HIV segue sendo vivido pela população acometida, não sendo incomum o pedido do anonimato e o direito de sigilo.
Como conscientizar as pessoas que se descobrem com o vírus para a proteção de si e de outros? A outra pergunta é da Maria de Lourdes, ela perguntou: atualmente, com a mudança do programa de AIDS, tornando-se uma coordenadoria juntamente com as demais ISTs, como está a articulação das entidades que representam os usuários do SUS e as pessoas vivendo com HIV? E a última é da Juliana, perguntando: professor Veriano, o senhor acredita que o acesso a PrEP e PEP será no futuro tão amplo quanto o tratamento de HIV? Ou acredita que ainda temos um longo caminho pela frente? Bom, foram essas perguntas, professor. Se quiser que eu repita novamente, sem problema. Tá bom, tá bom. Não, só rapidinho, Thaís, assim, sobre a questão que tu colocou do consultório de rua, bom, infelizmente, ainda na cabeça de muitos profissionais de saúde, a gente tem que, às vezes, confrontá-los, como a gente chegou a confrontar algumas vezes, né, assim, olha, vocês trabalham num sistema universal de saúde, ou a universalidade é para todos ou não existe. Não existe universalidade para uns e não para outros. Então, não interessa se a pessoa bebe, se ela é moradora de rua, se ela é o que for. É universalidade, está lá escrito nos princípios do SUS. É isso que rege esse serviço aqui. Então, vocês têm que passar, porque sempre tem essa história. Ah, eu não vou também dar antirretroviral para o cara porque ele é alcoólatra. Não tem dado que mostre que as pessoas em situação de rua, ou mesmo usuárias de drogas, têm um nível de adesão ao medicamento mais baixo do que quem não é, sabe? Não tem nem isso, é em cima do achismo, do puro preconceito, do puro estigma. É a mesma coisa com a que a gente ouvia, né, Richard? A gente, em 2000, em plena África do Sul, na Conferência Mundial de AIDS, a gente teve que ouvir de pessoas esclarecidas, empregados do Banco Mundial, na África Oriental, em outros, que as pessoas na África não tinham condições de fazer uso do antirretroviral, porque eles vivem numa outra cultura, mal tinham comida. Eu tive que ouvir isso sobre o Brasil em Berlim. Como que nós, brasileiros, queríamos o uso de antirretroviral? Eu ouvi isso anos antes, em 93 ou 94, onde a gente já fazia incidência pelo acesso, né, pela incorporação. Como vocês querem medicamentos para o Brasil? Vocês são um país pobre, mal tem papel higiênico para outro. Assim, desse jeito. Não tem aspirina para outras pessoas da população. Quer dizer, isso é estigma, é racismo, né? Como para a África? Mas a gente chegou a ouvir isso dentro de conferência científica no ano 2000, sabe? Então, assim, isso permanece. A questão do abandono, hoje em dia, é uma grande questão, né, do tratamento em HIV. Cidades como Porto Alegre já identificam que até 50% dos usuários soropositivos abandonam o tratamento. E com um colega nosso, o Juan Carlos, a gente até discute, será que as pessoas abandonam o tratamento ou elas são abandonadas pelo serviço? E abandonadas também pelo estigma, porque é muito frequente tu ouvir assim, essas pessoas que usam medicamento é um bando de jovem maluquinho. Eles bebem, eles fazem isso, eles fazem aquilo, sabe? Ou então, assim, morador de rua. Eu me lembro, teve um estudo, acho que no início dos anos 2000, quando se falava mais de adesão, que mostrou que pessoas em situação de rua, em alguns países, tinham uma adesão muito próxima às pessoas que não estavam em situação de rua. Mas sempre tem essa ideia. Essas pessoas abandonam, não sei para que dar medicamento para esse pessoal, porque eles vivem na cachaça, vivem na rua, não comem, não fazem dieta, né? E não tem, e os dados ao contrário, até tendem a mostrar que o nível de adesão ao tratamento é tão bom quanto, né? Então, isso ainda é muito complicado, porque existe. E quando a gente ouve falar hoje em dia em abandono, muitas vezes bota a culpa na pessoa, com questões estigmatizantes. O fulano abandonou o tratamento porque bebe, porque é doido, porque é maluco, né? Não se vê que a pessoa, a vivência dela com o estigma, a questão dela com o desemprego, dificuldade de vir ao serviço, né? Tem profissionais de saúde que têm uma visão bem mais humanista, né? Não vamos negar isso. Mas, simplesmente, né, o que significa para uma pessoa ir num serviço de saúde para buscar um medicamento hoje em dia, não é tão fácil, né? Principalmente quando essas dificuldades se cronificam e se estendem por anos, né? E o estigma continua sendo um grande obstáculo para isso.
né? Então, ele certamente tem que ter uma relação com o abandono e que ainda precisa até ser melhor estudada, né? Para que a gente possa melhor enfrentar isso, documentar melhor, entender melhor, ficar aí como sugestão para as dissertações de mestrado, para os TCCs, né? Sempre é bom. Então, é isso. Acho que a questão da Índia, o Richard respondeu, né? A Índia chegou a ficar conhecida no início dos anos, nos anos 90, início de 2000, era a grande farmácia do mundo, né? Que dizia, por causa do acesso aos genéricos. Mas, hoje em dia, as empresas indianas também, às vezes, se comportam como as multinacionais e dos transnacionais da Big Pharma, como a gente diz, mas claro que é muito importante ter a produção indiana ainda, porque ela facilita a competição de preços e assim baixar, né, conseguir preços mais baratos para os medicamentos. Mas um fato é que a partir do momento em que a Índia entra na OMC e entra dentro das regras do TRIPS, não é nem tanto a sua capacidade de produção de genérico que é afetada, mas a sua produção, a sua questão de desenvolvimento científico de novos medicamentos, porque ou desses mesmos medicamentos, ou de derivados deles, né? Porque o TRIPS também condiciona, né, a questão de estudos sobre determinados medicamentos que estão patenteados, né? Então, isso também é um prejuízo grande para a gente no mundo em desenvolvimento. E, assim, sobre a questão do DCCI, bom, o DCCI seguiu a moda, né, ou a tendência do governo Bolsonaro de encerrar com uma série de conselhos, né, não foi só dentro do Ministério da Saúde, em praticamente todos os ministérios se fecharam os conselhos onde a participação da sociedade civil era garantida, inclusive por lei, né, e por portarias, e no DCCI 222, ou então agora a chamada coordenadoria, né, nós tínhamos duas instâncias muito importantes, que era a Comissão Nacional de AIDS e a Comissão de Articulação com os Movimentos Sociais, que foram simplesmente desarticuladas e até hoje eles estão dizendo que, desde que o Bolsonaro assumiu o poder, e até hoje estão dizendo que isso vai ser rearticulado e até hoje não foi. Então, praticamente sim, tem uma relação entre o movimento social e o DCCI, mas é uma relação informal que depende muito da boa vontade de quem está lá, que ainda bem que alguns têm, alguns que sobreviveram das épocas antigas, então é quase que um contato, uma relação não oficial, extraoficial, assim, meio por debaixo dos panos, que a gente negocia um ou outro edital, um apoio aqui e ali, mas quase que escondido, né? Por causa que as instâncias maiores, assim, são complicadas. E com outros órgãos, tipo o Conitec, enfim, que já teve uma relação melhor, a gente sabe que ele, como a gente diz, na verdade, tudo que é do Ministério da Saúde é uma atitude as iniciativas todas foram de desmonte, né, da estrutura interna do Ministério, para transformá-lo nisso que ele está aí, que não consegue dar resposta a nada, não consegue comprar uma vacina, não consegue incorporar um medicamento dentro da Conitec, as compras de medicamentos a gente já não sabe, a questão de acesso à camisinha está virando uma bagunça, porque a gente também não sabe mais as compras, como é que estão sendo feitas, está tudo na AIDS, acho que ainda se mantém um pouco por causa dessa boa vontade, mas se for ver em várias outras áreas, a bagunça é geral, porque é resultado olha aí a questão do atraso das vacinas, tudo isso é resultado, né? Cadê o nosso Plano Nacional de Imunização, um plano bom, mais um retrato do desmonte, né, que está tendo lá dentro. Então, eu acho que é isso, né, que a gente está aí para enfrentar. E o acesso à PrEP e à PEP depende de do que vai sobrar desse escombro todo, né? A gente cumpriu a nossa parte de, por exemplo, com a PrEP, questionar e fazer a rejeição da patente do Truvada, hoje em dia, que é o medicamento usado para a PrEP, né? Que ele estava com patente da farmacêutica Gilead. Então, nós fizemos uma série de ações, né, na sociedade civil, uma outra pessoa ainda resistente lá no governo,
e conseguiu-se derrubar, fazer com que o INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, rejeitasse a patente do Truvada. Então, a Fiocruz, por exemplo, está fabricando uma versão genérica do Truvada, o que facilita, amplia a possibilidade, pelo menos, de acesso à PrEP no Brasil. Mas a gente sabe que vai depender do que sobra dentro do Ministério da Saúde, até para poder comprar, agilizar, estabelecer, ampliar a PrEP como um programa. Nesse momento, o que nós assim não podemos afirmar com dados, porque a gente não tem capacidade de estudo científico nessa dimensão, mas a gente já estima que, na verdade, a PrEP está encolhendo no Brasil, né? O que é uma pena, mas a ideia é que esteja encolhendo. E o futuro para a PrEP é complicado, porque para as pessoas que não conseguem fazer uso da PrEP oral, teria a ideia ou a proposta de uma PrEP injetável, com um medicamento chamado cabotegravir. Esse medicamento está sob patente, promete ser bem caro, quer dizer, para ele ser usado no Brasil, vai ter que ter a patente rejeitada, vai ser mais uma luta, só que para essa luta eu não sei quem vai fazer, porque a gente no GTPI tem financiamento até o ano que vem só, e outras pessoas não têm. Então, é essa luta, né? A questão de financiamento também para trabalhar esses temas, por parte da sociedade civil, está muito escassa, e o Richard pode falar também sobre isso, mas é talvez outro tema, para outra hora. E então, assim, os desafios continuam muito fortes nessa área, né? E, assim, muito preocupante também, só assim, uma última coisa sobre a PrEP, que hoje em dia a gente está ouvindo, como tudo chega pela mídia, pela internet, né? Assim, entre os colegas de ativismo, a gente está vendo, assim, que as pessoas estão falando sobre PrEP, sobre demanda. E eles não sabem nem o que é, né? Então, e já está aí na boca das pessoas, mas isso mostra que é algo que já se faz em alguns países, claro, já era para estar pelo menos em discussão no Brasil. Então, isso está chegando de uma forma completamente doida na cabeça das pessoas, que elas ouvem falar na internet ou no jornal, sei lá onde, começam a falar sobre isso, e é uma questão, é um problema, porque podem usar mal o negócio, criar resistência e criar mais problema do que um acerto, né? Então, são programas ainda muito incertos. E a PEP depende muito do enfrentamento do estigma. Sem uma ação séria, tem que acabar com essa história de que a pessoa vai buscar PEP e tem profissional de saúde dizendo vem aqui me atrapalhar às 5 horas da manhã no plantão, estava lá transando na boate, esqueceu de usar a camisinha, não usou direito, agora vem encher o saco aqui, eu tenho que atender paciente mais rápido, eu tenho que estar aqui atendendo esses viados, essas prostitutas, esse pessoal, né? Encher o saco. É assim, às vezes. É isso, pessoal. Não sei se respondi. Respondeu sim. Como é o nosso tempo? Tem mais perguntas ou encerra para ir para as rodas de conversa? Não, o nosso tempo acho que esgotou. E, Veriano, da PEP, as mulheres ouvem que estavam... Quem mandou ser estuprada, né? Isso. Quem mandou ser violentada? Deu mole, agora vem me atrapalhar aqui no meio da coisa, porque também é usada, né, para a questão. Então, a gente tem questões muito semelhantes e caminhos muito semelhantes de medidas desproporcionais em ações e tal, que vai ser objeto da nossa roda de conversa. E eu pediria, então, a Thaisa para encerrar. Gente, eu vou colocar aqui no chat, aqui no chat, as rodas de conversa, os endereços. Já colocaram, olha. Já está aqui, eu estava até copiando. Ótimo, obrigada, Tainara, obrigada, Tainara, Ana Caroline, que conduziram aí a questão. E eu passo para a Thaisa e a gente faz os 10 minutos e cada um vai para a sua roda e convidamos os professores que quiserem visitar a roda. Hoje nós vamos discutir princípios de Siriacus, medidas proporcionais e direitos humanos e epidemias.
Então, vamos encerrar, né? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez. Acho que esse é um tema super contemporâneo, né? A gente está vivenciando isso como nunca. Acho que a pandemia escancarou de vez, né? Os impactos do neoliberalismo, do justiça fiscal, dos estigmas, né? Como esse elo, né? Entre o poder econômico e, digamos, né? O poder cultural, né? Da formação dos estigmas, é um elo que traz as desigualdades no acesso à saúde. A gente está vendo muito isso na pandemia, acho que de uma forma muito triste, né? Porque acho que a gente nunca pensou que o nosso governo pudesse fazer tão pouco caso da vida de uma forma tão escancarada, né? Acho que isso está sendo mais triste da gente encarar, né? A cada dia que passa, a gente tem mais eu digo que a gente está vivendo uma violação moral coletiva a cada dia, né? Parece que a gente está sendo torturado moralmente, com sentimento de desapreço pela vida, pela dignidade humana, como nunca antes. Mas nosso grupo aqui é o nosso movimento de resistência, né? Então, vamos continuar, vamos dar nosso intervalo, né? Comer, beber uma aguinha para a gente continuar resistindo juntos, não é, Miriam? Pode ser? Encerramos, então. Daqui que horas que a gente volta? Sempre. A vida vale sempre a pena e a solidariedade também. E a vida continua, né? E a vida continua, que vai ser o filme que vai conduzir as nossas discussões nas rodas de conversa. Gente, vamos fazer então 10 minutos, voltamos às 18, são 17h55, voltamos às 18h05 para as rodas de conversa. Tá bom? Tem a Isabela Reis, está com a mão levantada. Você já respondeu a questão? Acho que sim, né? Você queria saber sobre PrEP sob demanda? Mas também tinha uma questão sobre a vacina, que foi entendido, assim, o pessoal estava discutindo isso, até no INE, na Fiocruz, sobre vacina de comorbidade seria um erro estratégico, que o certo seria, pela permeabilidade do nosso Programa Nacional de Imunização, que seria por faixa etária. Existe também... Legal, Isabela. Essa vai ser uma questão que a gente vai discutir na roda de conversa. Porque como os princípios de Syracuse pedem que sejam delineados de acordo com as localidades, as medidas... Então, exatamente a gente vai treinar como ponderar isso de acordo com o perfil epidemiológico, para a gente um pouco entender essas divergências, né, entre os dois sistemas. Aí vai ser super legal você trazer isso para a roda e depois a gente discutir, porque exatamente a proposta do curso é aproximar esses dois discursos. Então, por exemplo, a Thaisa colocou a luta da defensoria por admitir esses segmentos, né, mais vulneráveis. Já tem outros argumentos como você, mas vai ser bem legal. Então, vamos para a roda, vamos tomar nosso cafezinho e eu estou te esperando lá, Isabela. Vai ser útil a sua colocação. Deixa eu só ponderar só mais uma coisinha, que eu tinha posto aqui, que vocês tinham falado sobre o acesso universal. Há uma série de questões, né, que foi falado, vários acessos universais, e eu estava estudando um pouco sobre a justiça criminal do inimigo e como ela impacta no nosso pensamento. Tudo isso, quando a gente está estudando, parece que tudo tem a ver com a mesma coisa, né? Mas, assim, tudo tem a ver com você não garantir acesso ao inimigo. É isso aí. Mas, gente, agora a gente vai terminar mesmo e vamos conversar bastante depois, tá bom? Veriano, muito obrigado. Você é nosso convidado especial para fazer um passeio, um tour nas rodas, tá? E encontramos vocês lá. Matar saudades do IESC. Então matou a saudade do IESC e nós também de você, tá bom? Um beijo grande. Obrigado aí, Richard, Miriam e Thaisa. Obrigado, pessoal todo. Obrigado, Vera. Obrigada, Veriano. Tchau. Tchau.
Então, o pessoal da equipe, quem não tiver na escala das rodas, né? Por favor, vão para as rodas para animar os debates, né? Sim, pode falar, Marcos. Vou interromper aqui a gravação, tá? Tá. Obrigada, Marcos. Aí vou para a sala 1? A sala 1 parece que tem menos... Menos, né? Então acho que é legal. Ok. Agora, os que estão escalados